Graça e paz, meus irmãos. Podem sentar. A graça do Senhor, ela de fato é melhor do que a própria vida, irmãos. Porque a vida, ela só é bem vivida porque a graça nos alcançou. Porque o favor de Deus nos conquistou, nos atraiu. Graças a Deus. Nós somos respostas desta graça, irmãos. Nós simplesmente respondemos à graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Não vem de nós. Isso é dom de Deus. É bênção, porque é pela fé. E fé também é graça do Senhor. É bondade. Ele nos deu a fé. Graças a Deus, irmãos. Que bênção, que maravilha. Que bom voltar ao templo. Que bom poder nesta noite chuvosa, estar aqui, protegidos, cobertos, mas sobretudo cobertos pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pelo cuidado do Senhor, que nos traz a possibilidade, por exemplo, de planejarmos, de olharmos para frente. É sobre isso que o texto nesta noite irá tratar conosco, irmãos. Sobre projetos humanos que são frágeis, que estão fragilizados, por certo, quando eles estão desassociados, desprendidos, descomprometidos com um projeto que é maior, que deve nutrir o coração da gente todos os dias. É um projeto maior do Senhor que nos amou, que estabeleceu todas as coisas. Eu queria pensar com vocês nesta noite sobre isso, mas antes queria orar. Ele convida a fechar os olhos, a aquietar o coração, a estar com os ouvidos abertos, coração, a mente, para que Deus possa estar direcionando as nossas vidas através da sua santa e preciosa palavra. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Deus. De fato, a tua graça é melhor do que a vida. Por esta razão, os nossos lábios te louvam, Senhor. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Pai. Assim, Senhor, como essa chuva cai, eu te peço, ó Deus, que a Tua voz possa penetrar as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Quem sabe aqueles que estão secos sejam encharcados nesta noite, Pai, pela Tua voz, doce voz, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos ajuda em tudo. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para que a Tua palavra possa encontrar morada em cada coração nesta noite. Oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, volta para o capítulo 4 de Tiago, texto que começamos a ministrar nesta manhã. Deixa eu trazer ao coração de vocês algumas lembranças do culto da manhã. Nós aprendemos pela manhã, irmãos, que Deus resiste aos soberbos, lá no verso 6 do capítulo 4. Mas Deus, ao mesmo tempo, Ele manifesta a sua graça àqueles que são humildes. Em outras palavras, Deus diz não, irmãos, a vida daquelas pessoas que fazem de conta que Deus não existe. Deus diz não. Em outras palavras, Deus diz sim sobre a vida daqueles que afirmam o seguinte: Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus tem um controle, e nós somos servos, seres humanos, dependentes de Deus em todas as coisas. E de maneira muito particular, dito isso, irmãos, quando há no coração reconhecimento de que Deus é Senhor de todas as coisas, e há o reconhecimento concomitante das nossas fragilidades, nós entregamos ao Senhor Deus as nossas vidas sem reservas. E aí vejam, Tiago
termina uma sessão que nos diz o seguinte: quem somos nós para nos colocarmos na posição de juízes ou de juiz? Se há um só que é juiz, se há um só que dita todas as coisas, que determina, que visualiza aquilo que nós não podemos visualizar. É nesse contexto, terminado o verso 12, que Tiago passa a ministrar, irmãos, a tratar de algo que tem particularidade, assim, de maneira muito particular com as nossas vidas em nossa atualidade. Todos nós temos projetos, todos nós sonhamos, todos nós idealizamos. E Tiago, dito que nós iremos lograr êxito quando nós vivemos uma vida submissa à vontade de Deus, entendendo e colocando nas mãos do Senhor todas as coisas, Tiago abre uma nova sessão dizendo o seguinte, a partir do verso 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais ou gloriais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, toda arrogância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, que agora Tiago abre uma nova perspectiva. Tiago agora vislumbra uma dinâmica de vida que todos nós estamos inseridos. Tiago, ele quer exortar toda presunção, percebe? Ele acaba uma sessão dizendo: de nada adianta ser arrogante, ser vaidoso, não se humilhar, não se quedar, não se prostrar, não reconhecer que Deus é que tem um controle, não reconhecer que você é frágil, que você muitas vezes promove ações que não são dignas. As nossas ações, elas estão contaminadas pelo pecado, e nós tratamos um pouco sobre isso no culto pela manhã. E a presunção humana, ela atinge várias áreas, irmãos, e domina muitas pessoas. Atinge nossa vida, atinge nossas escolhas, atinge nossas habilidades. E Tiago tem consciência disso, por ser uma pessoa que reconhece suas fragilidades. Todos nós estamos atingidos, irmãos, muitas vezes pela nossa pecaminosidade, pelas nossas inclinações, pelas nossas escolhas erradas. E isso atinge frontalmente, não apenas a nossa vida, mas todos aqueles que estão ladeando a nossa caminhada, seja aquele que é casado, a esposa, o marido, seja os pais, os filhos, consequentemente toda a casa. Todos nós, de fato, estamos atingidos pela semente do pecado. Tiago quer aqui trazer para a gente, irmãos, ele quer combater planejamentos desassociados a uma submissão a Deus. Planejar é preciso, necessário, mas eu não posso planejar sem levar Deus em conta. É claro, irmãos, aqui eu não quero desconsiderar as escolhas. Todos nós realizamos e fazemos escolhas. Você escolheu essa roupa para vir hoje, não foi, meu amado irmão? Você está bonita, graças a Deus. Você escolheu. Esta é uma escolha simples para alguns, para outros nem tanto. Tem gente que escolhe uma roupa, depois já muda e já escolhe outra. Tem gente que é assim, mais complicado. Mas em linhas gerais a escolha é simples. Mas tem escolhas, irmãos, e planejamentos que, como fruto da nossa presunção, há um efeito dominó, que atinge nossas casas, que atinge nossas vidas, que atinge a igreja, que atinge o povo de Deus. Tiago quer tratar sobre isso. Tiago quer exortar a igreja neste sentido. Qual é a nossa atitude em relação à vontade de Deus? Projetos, eles estão intimamente ligados a algo maior, a um projeto de Deus para as nossas vidas. Eu creio nisso em nome do Senhor. Há um projeto de Deus.
Todo crente que vive e planeja longe desse projeto divino é alguém que, por certo, irá ter na sua caminhada dificuldades. Você não está alheio ao projeto de Deus, querido irmão. Você não está longe da vontade de Deus. Tiago quer tratar sobre isso. E vejam, ele começa tratando sobre a realidade do planejar. Eu lhes digo, precisamos planejar. Muito mais do que tratar sobre planejar, eu quero lhe dizer, primeiramente, olhando para esse texto, que nós precisamos planejar. É muito mais do que lhes dizer nesta noite que é possível. Eu quero lhe dizer que essencialmente precisamos planejar. Alguém que planeja é alguém diferente, é alguém que tem projeção, é alguém que entende o futuro, alguém que entende que tem que ser preventivo. Ninguém constrói uma ponte sem antes calculá-la. Tem que calcular, irmão, tem que entender, tem que projetar, planejar é preciso. E o versículo 13 aponta para a gente esta dinâmica de fluxo e refluxo, de hoje, de amanhã, iremos, passaremos, negociaremos. Olha comigo, o versículo 13, quando Tiago nos diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Eu penso aqui, irmãos, que o texto quer nos dizer que todos nós atravessamos uma realidade de planejamento. É fato, se você pega uma pessoa que é líder da casa e não planeja, esta família irá sofrer consequências, às vezes, irreparáveis. Seja em qualquer área, econômica, por exemplo, vamos tomar emprestado aqui, na perspectiva econômica, um pai de família, um líder familiar, que é extremamente descomprometido com o planejamento familiar, esta família irá sofrer sanções, em vários níveis, irá sofrer, irá colher frutos danosos. Se você não senta, se você não planeja, se você não entende, eu ganho X, eu só posso gastar Y, a conta, a equação é simples, irmãos. Crédito e débito. Se você gasta mais do que recebe, você terá problemas terríveis para a sua família. Todos nós planejamos, planejar é preciso. Eu queria que você pensasse aqui quando Tiago ele fala sobre hoje, amanhã, ir para uma cidade tal, passar um ano, negociar, ter lucro. Tiago está tratando sobre algo palpável, factual, possível, necessário para todos nós. A vida envolve hoje, envolve o amanhã, envolve comprar, envolve vender, envolve ter lucros ou não, envolve perder muitas vezes, envolve estar aqui, envolve estar ali. Eu não sei qual o seu projeto de vida daqui a um ano. O texto nos fala sobre um ano aqui, o texto fala sobre uma projeção futura. Eu não sei o que você tem projetado para a sua vida, mas planejar é preciso, porque a vida ela é feita de pessoas, de lugares, de atividades, de alvos, de dias e de anos. Nós precisamos planejar. Eu estava pensando sobre isso, irmãos, permitam-me. Todos nós tomamos decisões cruciais todos os dias. E hoje há planejamento em toda parte. Pensei sobre isso, há planejamento no governo federal, há planejamento nos estados, há planejamento nas igrejas, há planejamento nos planos financeiros, em toda parte, de médio ou de longo prazo. Há planos de desenvolvimento, há planejamentos rurais e urbanos. O presbítero Elísio trabalha com uma realidade rural. E sabe disso, ele trabalha de perto e como ele ajuda pessoas nesse processo de planejamento rural. Necessário isso, planejar, projetar. Eu diria que a economia, nós temos economistas aqui na igreja, a economia precisa planejar. Eu preciso ter essa consciência, irmãos. Vamos puxar, por exemplo, na política educacional. É preciso planejar. Para que, por exemplo, todo povo seja apto para a concorrência do mundo. Eu preciso trazer o princípio da equidade, da isonomia. Eu preciso equiparar isso, eu preciso lançar as pessoas ao mercado de trabalho. Eu preciso, para fazer isso, eu preciso planejar, irmãos. Existe, por exemplo, uma ciência que se ocupa de possíveis desenvolvimentos futuros, elaborando fundamentos, oferecendo
impulsos para o planejamento. A vida está envolta a planejamentos. Quando você saiu de casa, eu quero voltar aqui ao início. Quando você escolheu uma roupa, você planejou vestir essa roupa hoje. Tudo está envolto a um planejamento. Nós precisamos planejar, e planejar é preciso, meus irmãos. Mas por que Tiago ele levanta aqui esse tema, irmãos? É porque Tiago quer tratar sobre algo que por vezes tenta dominar o coração da gente. É uma independência desassociada de uma submissão a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, nós somos advertidos pela palavra. Não há problema em planejar. O problema é o espírito em que nós planejamos. Porque vejam, ele abre essa sessão dizendo: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Tudo isso é possível, irmãos, não é pecado isso. Tiago não está tratando o planejamento como pecado. Pelo contrário, planejar é necessário. O que Tiago quer advertir é o que se passa a partir do versículo 14. Ele trata sobre esse planejamento, mas ele trata sobre a perspectiva espiritual. É quando esse planejamento está desassociado, por exemplo, às palavras do salmista, quando ele escreveu no Salmo 31, versículo 15, o seguinte: Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, eu planejo, mas o Senhor que tem o controle em tuas mãos dos meus dias. Os meus planejamentos não podem estar desassociados àquele que tem a última palavra. Aleluia. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Nas tuas mãos estão os meus dias. A primeira coisa que o texto nos diz aqui é que esse planejamento é necessário, mas eu preciso planejar em segundo lugar, irmãos, reconhecendo as minhas fragilidades. Eu não posso bater no peito dizendo: olha, eu estou planejando, e o que eu estou planejando haverá de acontecer assim como eu planejei. Eu quero voltar ao exemplo tão simples aqui nesta noite. Às vezes você escolhe uma roupa a semana toda. Vou citar a mulher, que é mais assim: homem não, chega lá e faz puf. Aí na hora de sair de casa, sujou a roupa. Acabou todo aquele planejamento semanal, irmãos. Foi por água abaixo. É bronca. Para quem tem dificuldades na escolha, eu estou dizendo, tratando de um ponto delicadíssimo. E agora? O mundo acabou, meu irmão, acabou. O que será da minha vida? Reúne a família, faz um momento de oração, intercessão. Porque aquilo que eu planejei, sujou. Irmãos, nós não podemos garantir o nosso planejamento. E é interessante como Tiago ele trata sobre isso, mostrando a fragilidade. A segunda coisa que o texto diz é que nós precisamos planejar, reconhecendo nossas fragilidades. Vejamos o que nos diz o verso 14. Vejam, planejem, mas planejem ligados à realidade de que nós somos frágeis. E o texto irá nos dizer o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Olha o que diz Tiago: nós somos apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quem somos nós? Irmãos, entendam, o texto no verso 13 diz: olha, planejem, tenham lucros, isso é possível, isso é necessário, isso é vida. Todos nós vivemos a realidade dos planejamentos, ou nós devemos devemos planejar. Mas automaticamente Tiago traz as nossas vidas para uma realidade de reconhecimento de que nós somos frágeis, nós somos limitados. Se eu pudesse trazer o microfone, algumas pessoas aqui perguntando: quantos projetos na sua vida ficaram no caminho? Quantos? Quantas coisas você já pensou e não deu certo? Eu já tenho um consolo para o meu coração. É que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. O não de Deus é necessário. Louvado seja Deus. O não de Deus. Perceba, irmãos, Tiago vai tratar sobre algo que, por exemplo, Salomão tratou. Lá no capítulo 27 de Provérbios, capítulo 1, quando Salomão diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não se glorie nisso. Não fique vaidoso por isso. Aquele que pensa que pode administrar o futuro é tolo.
A vida é incerta para a gente, queridos, nessa perspectiva de não acrescentar nada para amanhã. Na perspectiva vindoura, eterna, há uma segurança. O que diz Paulo aos Romanos 8: nada poderá nos separar do amor de Deus, aleluia. Mas quanto ao amanhã, eu não posso garantir nada para vocês, nem vocês podem garantir nada para mim. Tiago quer tratar sobre isso. A vida é incerta para a gente, mas eu quero lhe dizer que ela não é incerta para Deus. Somente quando nós estamos diante ou debaixo ou dentro da vontade de Deus é que podemos confiar no futuro. Tiago diz e compara a duração da vida como uma neblina, gente. Uma neblina logo passa, é passageira. Nós não sabemos o que haverá de suceder amanhã. Nós precisamos entender que os nossos projetos são frágeis, são limitados, são quebrados, são dissipados. Comparem o que Tiago diz, é como a neblina se dissipa. É aquele pai de família que acordou no domingo e disse assim: olha, eu ouvi uma palavra, eu projetei algo para mim a partir da segunda para minha casa, mas no decorrer do tempo ele percebeu que aquele projeto não estava segundo a vontade de Deus. Eu quero dizer, há um projeto maior do que o seu projeto, e é o melhor para a tua casa, para a tua vida, para a tua família e para esta igreja, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, aleluia. Há um projeto maior para a tua vida. Vocês percebem que às vezes eu encontro gente assim no gabinete: pastor, estou tão frustrado, porque algo que eu sonhei muito se dissipou. Deixa-me dizer uma coisa: Deus é especialista em restaurar todas as coisas, aleluia. Eu não posso, mas eu estou aqui para dizer para o teu coração: Deus pode. Deus pode, aleluia. Ele é Senhor, aleluia. Eu acho muito interessante, irmãos, quando a Bíblia usa aqui algumas figuras interessantes e aponta a nossa realidade de vida como, por exemplo, um vento, como algo que se dissipa, como sombra. Isso me fez lembrar o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que aponta para a gente de maneira muito precisa acerca da brevidade da nossa vida. Se você rapidamente fizer um exercício comigo agora, indo para o capítulo 8 de Jó, então escute o que quero lhe dizer, o que diz a palavra. Jó capítulo 8, versículo 9, o texto diz: os nossos dias sobre a terra são como a sombra, passa. Diz mais Jó lá no capítulo 9, versículo 25: os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Diz mais Jó lá no capítulo 14, versículos 1 e 2, ele diz mais: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. É assim a nossa vida, passa muito rápida, a nossa vida é breve. E aí, irmãos, o que eu penso sobre isso? É quando eu penso que eu preciso planejar, mas ao mesmo tempo eu reconheço que a fragilidade dos meus projetos, eu preciso entender que eu não posso viver a minha vida na contramão de Deus. Eu preciso alinhar a minha caminhada ao Senhor. Você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? Seja alguém submisso à voz de Deus, em nome do Senhor. Como entender a voz de Deus? Através da palavra. Versículo 14 diz assim: olha, nós somos apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Vocês percebem que não há espaço para arrogância, para vaidade, para presunção, para dizer até em casa: deixa comigo, eu sei o que fazer. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós precisamos da orientação que vem do alto, em nome do Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de sua graça. Nós precisamos da sua orientação, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos da segurança que vem do Senhor. Nós precisamos planejar, mas nós precisamos entender aquilo que Moisés disse no Salmo 90, quando ele faz um comparativo. Quem é Deus? Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus é Senhor, Deus tem um controle, Deus criou, Deus estabeleceu, Deus governa, Deus cria e governa, Deus cria e sustenta, Deus tem um controle de todas as coisas. Quem somos nós? Nós somos como um vento que passa, como uma neblina, como uma flor que nasce, murcha e morre. Nós somos falhos, finitos, limitados. Por isso que o meu clamor nessa noite é o seguinte: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida, ajuda-me em todos os meus atos, para que o Senhor seja honrado e glorificado para sempre, aleluia.
Sabe o que Moisés faz? Moisés mostra a transitoriedade da vida. E Moisés aponta dizendo: Deus é eterno. Eu estou aqui também para dizer isso ao teu coração. Planeje, mas entenda: você é falho, eu sou falho, Deus é eterno. Busque ao Senhor em nome do Senhor. Quem sabe você está aqui hoje à noite cheio de sonhos, projetos, planejamentos. Isso é preciso. Mas Deus nos leva a entendermos, por exemplo, o que Moisés escreveu no Salmo 90, versículo 12, ainda nesse contexto que aponta a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus, dizendo: Senhor. Eu acho fantástico esse texto, capítulo 90, versículo 12, que eu lhe convido bem forte a ler comigo. Toda igreja: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos. Mais uma vez, irmãos, bem forte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos. Veja, irmãos, ensinar a contar os dias aponta para uma realidade do hoje. Nós projetamos, há quem projete para um mês, há quem projete para um ano, há quem diga: daqui a um ano eu vou fazer isso, daqui a 5 anos eu quero estar assim. Aqueles planejamentos que nós realizamos no final do ano, com os sonhos no início do ano: daqui a 5 anos eu vou terminar tal curso, daqui a 5 anos eu estarei casado. Para muitos que estão aqui, não, pastor, daqui a alguns meses eu estarei casado. Glória a Deus, aleluia. Mas presta atenção, isso só será possível quando eu entender que é Deus que me ensina todos os dias, aleluia. Ensina-me a contar os meus dias. A segunda verdade que o texto nos ensina é que devemos planejar, mas devemos planejar sabedores de que os nossos planejamentos são frágeis. E Tiago é preciso quando ele diz assim: logo aparece e logo desaparece, dissipa. Presta atenção, por que eu estou lhe dizendo, insistindo com esse segundo ponto no teu coração? Porque presta atenção, querido, pode ser que você esteja aqui frustrado por alguma coisa que não deu certo. Olha aqui para mim: Deus tem o melhor para a tua vida, crê nisso. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Descanse nesta verdade, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para a gente. Nós não podemos acrescentar um côvado a nossa existência. Nós não podemos acrescentar nada. Nós não conhecemos o que vem amanhã. Nós não conseguimos mensurar os acontecimentos de amanhã. Irmãos, é Deus nos livrando. Por isso que nós temos e precisamos reconhecer as nossas fragilidades. Nem sempre aquilo que nós escolhemos é o melhor, irmãos. E graças a Deus que nós temos um Deus que nos diz: planejem. Isso é vida. Porque alguém que deixa de planejar é alguém que não mais consegue viver. Vive com uma pessoa que não planeja, meu irmão. Ele está sempre reparando, correndo atrás, juntando aqui. Meu Deus do céu, eu devia ter pensado nisso antes. Ninguém constrói uma torre sem calcular. Pega um chefe de família que não planeja. É um chefe de família que caminha trôpego, sempre dizendo o que fazer agora. Planeje. E é necessário isso. Agora entenda, o teu planejamento pode não ser cumprido em toda a sua essência, porque às vezes, e muitas vezes, Deus nos livra daquilo que nós não estamos enxergando. Por isso que eu posso dizer nessa noite: Deus, seja bendito o teu nome para sempre. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa ter um coração sábio. Louvado seja Deus. Quero lhe dizer nesta noite: Deus é um mestre por excelência. Ele tem prazer em nos ensinar. Sabe o comparativo que eu faço, irmãos? Se tem um prazer no coração de um pai, é sentar com o filho e dizer: filho, você está errado, vá por esse caminho. Vá por esse caminho. Irmão, você sabe quando os meninos começam a andar? É uma fase que eu acho fantástica. O menino começa a andar, pega na cadeira, né? E o pai está ali, ó, ao lado. O menino dá aqueles 2 passos que você vê que a cabeça do menino vai para frente e vai bater numa quina. Às vezes ele solta o menino uma velocidade correndo, o pai está ali, ó. Eu faço um comparativo com o Senhor. Somos nós, às vezes ansiosos, desejosos em progredir, andar, em presenciar os projetos acontecendo, e Deus está ali cuidando da gente. Meu filho, você vai bater a cabeça, vem para cá. Cuidado, você vai cair, você vai tropeçar. Deus está cuidando dos seus filhos. Imagina o que a palavra de Deus nos diz: vocês são maus. Vocês conseguem dar coisas boas aos seus filhos? Imagine um Pai Celeste
Presta atenção, querido, Deus tem o melhor para a gente, aleluia. Por isso que Tiago termina o sermão desta noite dizendo o seguinte: planejem, é preciso, reconheçam que vocês são frágeis, e por último, nós precisamos planejar segundo a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos planejar segundo a vontade de Deus. Onde nós encontramos isso? Verso 15. Vejam como Tiago ele é preciso quanto a esta realidade. Este versículo descreve precisamente a atitude correta. Planejar é preciso, mas eu preciso entender que o meu planejamento deve estar submisso à vontade do Senhor. Vamos ler juntos, irmãos, versículo 15. Toda a igreja comigo, por gentileza, todos juntos. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Louvado seja Deus. Meu irmão, eu preciso planejar, mas o meu planejamento precisa estar submisso à vontade de Deus. Esta é a posição correta daquele que planeja. Vejam, irmão, se o Senhor quiser, faremos. Percebem? Nós nos colocamos em nossos devidos lugares. Se Deus quiser, faremos. Isso acontecerá se Deus quiser. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. O Senhor deve ser consultado em todos os nossos planos. Deus tem que ser consultado, irmãos, em oração, em busca, em ajuntamento, em louvor, em culto. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. É interessante, irmãos, eu estava estudando um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, e quando nós chegamos ali, por exemplo, em 1 Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 19, quando ele falava assim sobre visitas àquela igreja, sabe o que ele falou? Paulo disse assim: o meu plano é estar com vocês. Ele falou: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. A minha vida não está desassociada àquele que tem o controle de todas as coisas. Planeje, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, aleluia. Tiago fala sobre isso, irmãos. Isso me faz lembrar de, mais uma vez, Salomão, lá em Provérbios 16, versículo 1, que eu queria que projetasse esse texto. Provérbios 16, versículo 1, que esse texto é fantástico, que está alinhado com a ideia de Tiago aqui, quando Salomão nos diz o seguinte, no capítulo 16, versículo 1 de Provérbios, nos diz a palavra: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos ler mais uma vez, o texto está projetado aí, toda igreja. O coração do homem. Vamos entender esse texto alinhado com Tiago. Meu irmão, por favor, seja responsável com a sua casa. Faça planos. É isso que diz o texto. Tem que fazer, irmãos. Pode, deve. Isto é essencial, isto é necessário. Percebam, irmãos, o texto fala sobre a iniciativa humana no pensamento. Nosso coração, lembrem-se, no Velho Testamento, quando o texto fala sobre coração, está falando sobre mente, sobre racionalidade. A mente tem que fazer planos, pode, deve fazer planos. Planejar é bom, irmãos. Planejar, repito, e quero ser redundante mesmo nessa realidade, nos traz direcionamento, mobiliza-nos, anima-nos, concentra os nossos esforços, faz-nos refletir sobre a vida e sobre nós mesmos. O homem pode fazer planos, isso é extremamente importante. Mas planos são apenas trilhas pelas quais desejamos seguir alguém que é maior do que nossas trilhas, do que os nossos planos. Eu estava estudando a palavra plano, irmãos, e a palavra plano, ela pode ser entendida a partir de sua raiz hebraica, que significa o seguinte, eu achei muito interessante: colocar as coisas em ordem com cuidado. O que é planejar? É ajustar, é colocar tudo em ordem, não de maneira inadvertida, mas com muito cuidado. Eu quero isso, eu estou planejando isso para amanhã, para daqui a um mês, mas com muito cuidado, com muita dedicação. Mas percebam, o fato é que o texto diz: isso tem que ser feito,
Mas não se sinta presunçoso ou arrogante, porque você está fazendo planos. A resposta, mas. O que é que o texto diz? Há uma conjunção aqui, irmãos, aplicação dessa conjunção mais. Nesse processo que é ordeiro, que é cuidadoso, define tudo, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quem sabe você está aqui hoje à noite, porque você precisa ouvir a voz de Deus. Quem sabe há muito tempo, você como pai de família, não tem consultado ao Senhor, em seu travesseiro, em seu quarto, em sua casa, em sua leitura devocional. Esteja aberto para a vontade do Senhor, escute a voz de Deus através da palavra. Eu tenho que fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. Você está aqui hoje à noite porque Deus te trouxe aqui. Eu estou aqui porque Deus me trouxe para me dizer: mobilize-se, não seja alguém extremamente descomprometido com os planejamentos, mas escute a vontade do Senhor. Sabe que eu lembrei de Paulo, mais uma vez, lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, quando Paulo escreveu o seguinte: aquela igreja: por esta razão, não vos torneis insensatos. Vamos ler juntos o finalzinho, toda igreja. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tiago, Paulo estavam alinhados com essa ideia. O homem pode fazer planos, mas, conjunção, mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus está divertindo a sua igreja. Não sejam insensatos. Não vivam a vida desassociada a um plano que é maior do que os nossos planos. Entendam isso em nome de Jesus. Nós devemos experimentar a vontade de Deus, Romanos 12, 2. Nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração, Efésios 6, versículo 6. Tiago concluiu, retomando a ideia inicial desta sessão, repreendendo seus leitores, lá quando o texto vai dizer o seguinte, verso 16: agora, olha, ele diz assim: estejam submissos à vontade de Deus. Agora, entretanto, vocês estão se gloriando, vos jactais, se gloriais das vossas arrogantes pretensões. Percebe como Tiago traz de novo o assunto? Não sejam presunçosos. Não depende de vocês, não depende de mim. Toda essa jactância que é maligna, que não vem de Deus, a palavra grega aí, mal, que consta aqui e cuja forma substantiva designa o próprio diabo. Isso é do diabo, é uma arrogância, desde o princípio quis ser igual a Deus. Isso não vem de Deus, arrogância não vem de Deus, insubmissão não vem de Deus, coração altivo não vem de Deus. Faça uma ponte, querido, para você fechar este capítulo 4. Deus deseja se aproximar de quem tem um coração humilde e abençoar quem é arrogante. Deus pesa a mão. Você quer ser abençoado por Deus? Amém, meu irmão? Se humilhe sob a poderosa mão do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E é nesse contexto que ele vai dizer o seguinte, lá no verso 17, fechando: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, aí sim, nisto vocês estão pecando. Vamos entender aqui por que Tiago fala sobre esta ideia. Claro que Tiago está tratando aqui de forma geral, irmãos. Ou seja, aquele que sabe o que é viver de maneira justa diante do Senhor Deus e não faz. Por exemplo, vamos tomar emprestado o que ele está tratando aqui. Alguém que Deus tem ensinado e tem afirmado: vocês são filhos dependentes do Pai, e vocês querem fazer tudo segundo a sua própria capacidade, inteligência, raciocínio, força. Vocês estão pecando. Vocês estão desobedecendo a Deus. Vocês sabem o que é o bem, o bom para você e para a sua casa. Vocês estão pecando. Há um pecado aqui denunciado, da desobediência, da insubmissão, da arrogância, da presunção, de não entender que os meus projetos são frágeis, de entender que é Deus que fechou uma porta. Preste atenção que Deus quer nos dizer nesta noite: a porta que foi fechada e Deus disse não, é o melhor para a gente, aleluia. Quantas vezes eu disse assim: Deus, eu queria que essa porta estivesse aberta para mim. E Deus disse: não, não é o momento.
Sabe por quê? Porque Deus quis forjar o meu caráter. Porque é melhor estar no deserto com o Senhor. Porque é no deserto que nós aprendemos a depender único e exclusivamente de Deus. Aleluia. Eu sei que pessoas já passaram por desertos aqui também. Quem sabe você está no deserto agora. Pastor, eu estou no deserto. Porque quem sabe um planejamento meu deu errado, um projeto meu não logrou êxito. Eu estou sofrendo por isso, pastor. Mas o texto diz assim: olha, seja obediente a Deus. Não seja presunçoso, não seja arrogante, não se afaste. Mas entenda, peça ao Senhor Deus o que o salmista Moisés pediu, fechando lá o seu capítulo 90, que tem uma ligação com esse texto aqui de Tiago, quando Moisés falou no finalzinho do capítulo 90, no versículo 17, que é um dos textos que eu mais gosto. Vocês já perceberam isso, porque eu repito ele sempre, quando eu estou à frente de um grupo que lidera um acampamento, por exemplo, eu sempre cito esse texto e quero concluir esta mensagem hoje à noite, porque eu entendo que Deus já aplicou o sermão ao coração da gente. Deus já nos ensinou, te convidando a ficar em pé, a que você possa ler comigo o que está escrito no Salmo 90, versículo 17. Está escrito, meus irmãos, toda igreja: seja sobre nós, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras. Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Vamos fazer uma síntese aqui, irmãos, do que Deus nos ensinou hoje à noite. Se você tem sido relapso, descomprometido com planejamento, Deus te exortou aqui hoje à noite: planeje, planeje. Seja organizado, irmão. Trabalhe. O trabalho dignifica, o trabalho honra o Senhor. O trabalho é projeto de Deus. Há quem pense que o trabalho é fruto do pecado. Não, irmãos. Adão já trabalhava antes do pecado, viu, gente? Trabalhe. Corra atrás. Planeje. Quem sabe tem pessoas que entraram aqui e estão desanimadas. Olham para a vida sem nenhum ânimo. Eu quero dizer para você nesta noite: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Anime-se. Anime-se no Senhor. Independentemente da sua idade, querido, anime-se no Senhor. Deus quer continuar lhe usando para a glória do seu nome. Aleluia. Alegre-se. Você está vivo aqui, tem vida. Você pode planejar, você pode sonhar. É preciso. Mas entenda, planeje reconhecendo: ó Deus, eu sou tão falho, me ajuda. Eu sou tão frágil, me ajuda. Planeje condicionado à vontade do Senhor Deus. E nós aprendemos aqui que devemos planejar, e ao invés de falar assim, não devias dizer, é comigo, não, se o Senhor quiser. Sabe o que você pode fazer, querido? Pega os teus planejamentos e entrega ao Senhor. Deus está aqui, seja feita a tua vontade, Senhor. Lembra de Jesus? Diante da dor e da sua projeção para a morte por ser Deus, o seu lado humano em choro, em lágrimas, chega a dizer ao Senhor: Deus Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O seu lado humano, entendedor das agruras e da dor na carne que a morte e o estilo de morte que ele iria morrer iria lhe proporcionar. Mas lembra que Jesus falou: mas Pai, seja feita a tua vontade. Possamos orar a Deus todos os dias: Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, mesmo que a tua vontade venha de encontro à minha, Senhor. É melhor. Descansa no Senhor nessa perspectiva, em nome de Jesus. Amém, querido?